o monstro voltou para devorar o criador. E eu vou te falar, o regime não tem ombro, então se prepare. Ora, de um dos lados, juridicamente, o Dias Toffoli mela o processo, coloca em sigilo, solta o cara, o TCU vai lá, tenta agir para reverter a liquidação do banco e dá-lhe 129 milhões de propina, e dá-lhe dinheiro. Esse é um lado. É o lado Toffoli. Mas cadê o lado do Alexandre? Ora, não se esqueçam, ao lado do Alexandre, a repressão do Alexandre para censurar qualquer discussão sobre o assunto já começou. E como é que ele fez isso? Ora, do único jeito que ele sabe, lançando o inquérito das fake news 2. O inimigo agora é outro. E não é mais o Paulo Figueiredo, é talvez a Malu Gaspar e a velha mídia. Nem vou eu comentar esse assunto. Eu vou deixar para o William Vac. Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito, também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos no resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 7 anos de idade, de me lembrar quando nasceu e como nasceu o inquérito das fake news 1.0. Ele foi aberto para censurar uma reportagem da revista Cruzoé, denunciando propina contra o Dias Toffoli na época da Lava Jato. Depois ele foi instrumentalizado para censurar todo um grupo político, o nosso grupo político, e sob os aplausos efusivos da imprensa. Esta mesma imprensa que agora sofre nas mãos do inquérito das fake news 2.0, que agora é feito para intimidar os jornalistas que estão investigando e publicando as sujeiras do Dias Toffoli, o mesmo Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, não é, William Vac? A justificativa do Alexandre é que investigar vazamento de informações fiscais envolvendo os ministros do Supremo Tribunal da sua família, etc., no âmbito das investigações do Banco Master. Então, essa é a desculpa. Ou seja, em outras palavras, deixa eu botar em bem português, bem claro. O que quer Alexandre de Moraes é saber quem descobriu as operações da família do Toffoli no Resort Taiá e quem descobriu a propina de 129 milhões de reais para Viviane de Moraes através de um contrato com o Banco Master. A mesma coisa que aconteceu antes, mas agora pegou não Paulo Figueiredo, não Alan dos Santos, mas a Malu Gaspar. Vejam, juristas. Moraes abrir inquérito por vazamento põe imparcialidade em Porra, eu não sei nem ler um troço desse, cara. Moraes abrir inquérito por vazamento foi imparcialidade em xeque. Aí os caras pegam uma doutora, o CNN pega uma doutora em Direito Penal da USP, que tem a coragem de dizer o seguinte, eu vou ler a citação. No meu entender, esse inquérito quebra sim o devido processo legal,
porque desobedece às regras da competência do nosso sistema. Não tem uma regra que diz que em casos em que ministros sejam vítimas, serão julgados no STF. Atenção! Atenção! Agora, em 2026, descobriram que é errado o ministro do STF abrir inquérito de ofício e que eles não podem julgar casos em que eles são vítimas. Descobriram agora, uma doutora em direito. Por isso que eu comecei o programa dizendo, ora, Estado Democrático de Direito, eu não perco mais meu tempo fingindo que isso ainda é verdadeiro. E o pior é que toda uma jurisprudência absolutamente fraudulenta e absurda, agora foi construída com os aplausos da imprensa e das instituições, que agora vão ser o quê? Perseguidas pelo regime da mesma forma como nós fomos, exceto se andarem na linha. Se andarem na linha, vão ganhar muito dinheiro. Vocês aplaudiram quanto era contra o Bolsonaro, quanto era contra mim, quanto era contra o Alan, contra o Constantino, com o Felipe Martins. Agora não tem mais reclamação, porque já levaram todo mundo que ousou reclamar, ou melhor, veio todo mundo que podia reclamar, veio para os Estados Unidos. O monstro voltou para devorar o criador, e eu vou te falar, o regime não tem ombro, então se prepare, porque a não ser que vocês se dobrem aos seus mestres e vendam qualquer resquício de dignidade que vocês tenham, a coisa vai fundo. Toffoli não precisa da Globo, Alexandre não precisa da Globo, todos eles têm poder infinito para fazerem o que eles quiserem.